Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Voto a Voto desta segunda-feira, 29 de outubro. Hoje nós teremos uma entrevista interessante com o senhor J.J. Pereira, eleito deputado estadual pelo Maranhão, o doutor Júlio César de Carvalho Lima, coordenador da campanha do doutor Freitas Neto, e também o vereador Edson Melo. Já se encontra aqui no nosso estúdio o vereador Edson Melo, que é um dos coordenadores da campanha do professor Walter Reis. Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da TV Timon. É um prazer estarmos aqui com a nossa amiga Arlete. Estamos à disposição para comentar principalmente sobre o voto a voto dessa eleição de 25 de novembro, que vai se desenrolar esse segundo turno, uma eleição bastante dura, difícil, e é interessante esse programa que leva ao ar as perspectivas das urnas para o telespectador. Bom, então vamos começar perguntando como é que anda a campanha do professor Walter Reis para o segundo turno. Olha, foi normal, logo após o primeiro turno, uma certa parada para pensar. E isso que aconteceu com relação ao nosso comitê, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Houve uma parada para, a partir daí, se ocorrerem reuniões, troca de ideias e se marchar para uma estratégia agora para valer, porque quem ganhar, ganhou. Esse segundo turno é decisivo nessa eleição de governador aqui no Piauí e nos estados que está ocorrendo esse segundo turno. A primeira pesquisa feita no Piauí pelo Ibope demonstrou uma diferença em favor a Freitas Neto de 8 pontos percentuais. Isso assustou o pessoal do MIP? Olha, realmente, o que nós do MIP estamos observando é que as pesquisas foram falhas não apenas aqui no Piauí, mas em quase todos os estados do país. E principalmente o instituto que mais errou foi o Ibope. Isso foi comprovado em revistas de circulação nacional. Nós estamos vendo aqui a Isto É Senhor, que mostra uma série de erros desta pesquisa, principalmente deste instituto. Também outros institutos tiveram suas falhas, como o Datafolha. Aqui para o Piauí, o instituto mais correto, por incrível que pareça, foi o instituto local, o Ibope, que andou mais próximo, que deu uma margem com relação ao primeiro turno favorável a Freitas Neto em torno de 4%. Foi o que as urnas mostraram. Com relação também o Instituto Vox Populi mostrou também próximo. Agora, o Ibope, a nosso ver, foi totalmente fora da realidade. E agora vem apresentando uma pesquisa em que dá uma maioria de 8 pontos percentuais para o candidato Freitas Neto. Veja bem o que mostra essa pesquisa. Mostra 48 pontos percentuais para Freitas Neto, 40 pontos para o Walter Reis, e vem com 8% de indecisos e 4% entre nulos e brancos. Isso, a nosso ver, é uma incoerência, porque nós acabamos de sair de uma eleição, no primeiro turno, em que os índices de brancos e nulos, né, chegaram em torno de 20%. Aqui no Piauí foi até baixo, teve alguns estados do país que esse índice entre brancos e nulos chegou a 30%. Certo? Então, realmente, isso aí já deixa uma coisa, paira no ar, alguma certa indução. É como aconteceu com relação ao primeiro turno. Isso fez até com que determinadas lideranças que estavam apoiando a candidatura do Walter Reis no primeiro turno, já no mês de agosto, uns 2 meses antes da eleição, determinadas lideranças viram que a candidatura do Walter Reis não tinha chance e migraram para outra candidatura. Isso aí ocorre ainda em política. Certo? Mas agora o que nós estamos vendo é que ninguém mais está acreditando em pesquisas. Eles estão sendo relegadas a um terceiro plano, porque o mais importante agora é o contato direto com o eleitor, é a receptividade em que o candidato sente no eleitor, percorrendo os municípios do estado do Piauí, principalmente fazendo corpo a corpo. Isso, com relação a isso, nós estamos bastante satisfeitos, porque pelas visitas que o professor Walter Reis já iniciou nesse segundo turno, houve uma boa receptividade. Então nós não estamos dando mais ouvidos à pesquisa, a não ser algum tipo de informação que a gente encomenda de para determinados institutos que nem são divulgados, apenas para um controle do próprio candidato, para como agir com relação a determinados municípios. É isso que nós ainda temos um feedback com relação à pesquisa, mas jamais esse tipo de pesquisa encomendada que está saindo via rede nacional, certo? Principalmente da Rede Globo, que a nosso ver e com relação ao que a gente percebe
com relação a todo o eleitorado, principalmente aqueles que a gente convive mais, é que estão desacreditados em pesquisa. Aqui tem uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: nessa questão de validade ou não das pesquisas do IBOPE, o MIP diz que o Walter Reis foi o melhor prefeito do Brasil, com base em pesquisa do próprio IBOPE. Como é que agora o IBOPE é contestado? Olha, nós achamos natural, essa pergunta é oportuna. É que naquela época em que o Walter Reis foi considerado, através de pesquisas do IBOPE, feita em todas as capitais do país, quando o Walter Reis era prefeito de Teresina, aquela pesquisa não tinha uma conotação política eleitoral. Aquela pesquisa examinava a situação dos prefeitos. Nós não tínhamos naquela época uma eleição. Certo? É diferente dessas pesquisas atuais que são feitas por encomenda com o intuito de induzir o eleitor. Então naquela época nós não tínhamos nenhum objetivo. O objetivo era uma própria avaliação da administração do prefeito Walter Reis, que não apenas o IBOPE comprovou. As urnas agora, no dia 3 de outubro, comprovaram e deram para ele uma maioria de quase 60 mil votos em Teresina. E essa maioria agora ficou relatada porque mostrou que realmente ele foi o melhor prefeito do Brasil, dentre todas as capitais do país. Agora os eleitores mostraram na urna, principalmente concorrendo com o seu Freitas Neto, que foi também prefeito de Teresina. Então 2 ex-prefeitos da capital foram julgados por esses eleitores. E o julgamento deu o dobro de votação de Walter Reis com relação ao seu adversário, que também foi prefeito de Teresina. Então, nós não estranhamos desse resultado. Agora, o que está sendo feito agora está parecendo, inclusive, coisa de encomenda. Não tenha dúvida. Você acha que a descredibilidade do IBOPE está quase a nível nacional? Olha, isso foi comentado por revistas a nível nacional. Inclusive, o próprio diretor do IBOPE, o tal de senhor Montenegro, certo? Ele reconheceu. Agora não ficou bem claro, foi a manipulação. Isso aí, a manipulação vai aparecer daqui a alguns anos, como apareceu com relação agora à eleição do presidente Collor, que houve também manipulação. Então isso aparece só depois. A manipulação ele agora não confessou que houve erro. Então, mas essa manipulação com certeza existe. E a apregação do voto nulo pelo PT vai prejudicar o professor UOL aqui em Teresina? Olha, nós não acreditamos. Inclusive, nós entendemos a identidade do PT, né, como partido político, aceitamos até, certo, por parte de determinadas lideranças do PT, por parte da cúpula, que eles se mantenham numa posição de neutralidade com relação às duas candidaturas. Mas isso não chega a prejudicar o Walter Reis, porque o eleitor que vota no candidato, que votou no candidato do PT, Antônio Neto, que teve uma votação de 54 mil votos, sendo em torno de 20 mil em Teresina e 34 mil no interior, esse eleitor flui normalmente para a candidatura Walter Reis. Isso aí por quê? Porque há uma identidade de compromisso. Se não há na sua totalidade, em boa parte, o programa do PT coincide com a ação administrativa já mostrada por Walter Reis. Então isso aí flui naturalmente, nós não temos nenhum receio, certo? E somos capazes até de jogar aqui um palpite. Com certeza, mais de 90% do eleitor do PT, do eleitor do candidato Antônio Neto no primeiro turno, certo? Votará em Walter Reis. Nós, inclusive, conversamos com muitos e eles, é natural. Eu não encontrei ainda um eleitor do PT para dizer que vota num candidato diferente que não o Walter Reis. E nunca encontrei um voto que vai votar nulo, a não ser aqueles militantes que é da cúpula que não podem abrir seu voto porque existe uma determinação da executiva. Mas eles próprios acreditam que até os próprios militantes, aqueles lideranças do PT, quando chegarem lá na urna, eles vão cravar o Walter Reis tranquilo. Isso aí é natural. E quanto ao PCdoB? O PCdoB já foi aliado de Walter Reis, já participou da administração quando o Walter Reis foi prefeito de Teresina, tem uma série de afinidades e esse provavelmente, com certeza, está existindo determinadas conversas com lideranças, existe já bastante pontos em comuns e com quase praticamente certo seu engajamento na campanha do Walter Reis. São pequenos pontos, detalhes que ainda têm que ser acertados com relação a posicionamentos do partido que nós respeitamos inteiramente. Vereador, você acredita que
nesse segundo turno vai haver alguma mudança de estratégia na campanha do professor Walter Reis? Quais serão elas? O professor Walter Reis está acreditando muito mais do que em adesão de liderança, que isso é importante também, está acontecendo e vai acontecer, mas ele está acreditando muito mais numa campanha de corpo a corpo, numa campanha de conscientização, principalmente com relação àqueles votos brancos e nulos que foram num índice bastante elevado no primeiro turno. E isso aí é esse trabalho que ele está fazendo, são esses contatos, com relação à própria militância, para que a militância saiba convencer o eleitor da importância, certo, dele escolher entre um dos dois candidatos e fazer uma opção correta, pelo melhor, pelo que tem maior proposta de mudança, pela maior proposta de opção pelos pobres, já que a candidatura adversária ao Walter Reis, a candidatura do candidato Freitas Neto, é uma candidatura muito mais vinculada a uma burguesia, a uma classe econômica mais elevada, já que o Walter Reis se identifica mais, isso aí foi demonstrado através dos resultados das urnas, que o eleitor do Walter Reis é um eleitor pobre, na sua maioria é um eleitor de faixa econômica mais desprivilegiado de ações governamentais. Então, com isso aí é que nós vamos, essa estratégia vai ser a principal. Nós não vamos simplesmente, com pragmatismo, achar que nós vamos tentar conseguir adesões a troco de vantagens. Nós estamos querendo mostrar, conscientizar melhor a população da importância de fazer uma opção por um candidato mais comprometido com as classes mais desfavorecidas de Teresina e do Piauí. Bom, agora comenta-se que o prefeito Heráclito Forte vai abraçar a campanha no segundo turno com força total. O que o senhor acha disso? Olha, infelizmente, eu não gostaria nem de falar de Heráclito Forte, porque ele é um prefeito que recebeu o resultado das urnas agora em Teresina. É um prefeito de Teresina em que o seu candidato teve uma votação inexpressiva com relação à votação dada ao Walter Reis. E Teresina tem sido muito dura com pessoas que traem, né? Porque todos nós sabemos que Heráclito Forte foi eleito principalmente à sombra do professor Walter Reis, com relação com a promessa de continuar o seu estilo de administração, o que não vem acontecendo. Então, se não vem acontecendo, ele não está tendo a resposta do eleitor. Eu acho que a participação dele na campanha poderia continuar se limitando à forma dele ser bem relacionado com o meio empresarial, mas em termos de carrear recursos, porque se ele partir para a população, se partir para o contato com o povo, não está nada bem. Certo? Isso foi demonstrado, a sua administração não vem crescendo um pouco, ele vem aumentando um pouco o volume de obras dele, ele teve um aumento de receita tributária através de uma reforma aprovada na Câmara, o que aumentou os impostos de IPTU, ISS e taxas municipais a valores altíssimos. Inclusive nós fomos contra em parte, tentamos baixar ainda, baixamos o que pudemos, mas ele aumentou demais esses impostos e está aplicando mal esses recursos. Ele continua, por exemplo, gastando demais com publicidade. Ele assimilou bem o estilo de administrar do PSL. Gasta muito com publicidade, fazendo muita avenida com pedra portuguesa. Nós temos, por exemplo, a Avenida Petrônio Portela, a Avenida Marechal Castelo Branco e outras avenidas, fazendo um estilo de administração diferente daquela feita pelo professor Walter Reis. Outra mania dele agora é de homenagear figuras ilustres da política piauiense, com todo respeito, né? Mas nós não estamos em época de se fazer monumento. Agora, todo mês ele inaugura um monumento. Nós não concordamos com isso. Pegou outra, assimilou outra ação administrativa que o ex-governador, o senador Hugo Napoleão prometeu, um tal de banco de alimentos, o Banco do Povo. Criou agora, só mudou o nome de banco, chamou para Cestão do Povo, que a gente só vê publicidade. Não tá isso aí, o que ele gasta com publicidade? Se tivesse dando alimentos para a população, ou pelo menos colocando alimentos a preço mais baixo mesmo, de fato, você estaria fazendo uma boa administração. Nós concordamos que a administração Heráclito Forte, e ele próprio prefeito, certo, melhorou com relação, porque no ano passado ele não conseguiu fazer nada. Agora, com os recursos que estão aparecendo na prefeitura, certo, através de convênios, através do próprio aumento de receita tributária, como nós já citamos, ele está fazendo alguma coisa, só que está com a prioridade errada. A prioridade nossa, a prioridade defendida por nós, do PMDB, do PSDB, a prioridade defendida pelo professor Walter Reis é uma prioridade de atuar
principalmente na periferia, voltada para a melhoria de condições de vida da população mais desfavorecida dos bairros periféricos de Teresina. É essa a nossa prioridade. Então nós achamos que Heráclito, para o bem da candidatura do PFL, eu acredito que ele não deveria nem entrar em campanha, ficasse só nos bastidores. Bom, vereador, nós agradecemos a sua presença e desejamos tudo de bom para o senhor.